Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma live de estudo. Hoje, Jó, capítulo 30. Então, bem-vindo todo mundo que está chegando. Peço que você compartilhe a live, republique, que você curta, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem que é poderosa. Deixa eu compartilhar aqui. Bom dia, pessoal, a paz. Sejam bem-vindos. Pessoal que está chegando, estamos em mais um dia do propósito de estudo do livro de Jó. Hoje nós estamos no capítulo 30. Então você que está chegando agora, está aqui pela primeira vez, segue, curte, republica, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Alguns avisos por enquanto. Todos os dias, aqui nesse perfil, tem lives de estudo. Hoje, Jó, capítulo 30. Mensagem todos os dias com os avisos do horário em que vai ser a live. Então, se você deseja fazer parte do grupo, é só enviar oi grupo ou mandar uma mensagem aqui nesse perfil com seu contato e a gente adiciona depois lá no grupo do WhatsApp. Tem também um canal no YouTube onde estão gravadas e salvas todas as lives. O canal no YouTube é Helena Barreto 2, tudo junto. Você pode entrar lá e acompanhar todos os outros encontros que aconteceram, todas as outras lives de Jó, de Provérbios, de Eclesiastes. Tem também sobre os fundamentos da fé e diversos outros assuntos a respeito da palavra de Deus. É só depois entrar lá e acompanhar, maratonar. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então hoje, como eu disse, Jó, capítulo 30. Daqui a pouco vamos fazer a leitura. Quero saber quem é que já está por aqui. Quem já está por aqui, manda um oi, manda uma paz. Curte a live, ativa o Hurt Me. Bem-vindo, pessoal, bom dia. Vamos começar, viu? Jó, capítulo 30. E o título aqui diz: Jó fala de sua angústia. Então vamos fazer a leitura. Se você estiver aí com a Bíblia por perto, abra sua Bíblia, Jó capítulo 30. E vamos fazer essa leitura e entender depois o que esse capítulo significa, o que é que Jó está dizendo. Então te convido a abrir a sua Bíblia. Jó capítulo 30. E a palavra de Deus diz: Agora, porém, os mais jovens zombam de mim. Rapazes cujos pais não são dignos de correr com meus cães pastores. De que me serve a força deles? Seu vigor já desapareceu, enfraquecidos pela pobreza e pela fome. Roem a terra seca em regiões sombrias e desoladas. Colhem erva silvestre entre os arbustos e comem as raízes das giestas. São expulsos aos gritos da companhia das pessoas como se fossem ladrões. Agora, moram em desfiladeiros medonhos, em cavernas e entre as rochas. Uivam como animais no meio dos arbustos e ajuntam-se debaixo dos espinheiros. São gente insensata, sem nome nem valor. Foram expulsos da terra. Agora, divertem-se a minhas custas. Sou alvo de piada e canções vulgares. Desprezam-me e ficam longe de mim. Só se aproximam para cuspir meu rosto. Pois Deus cortou a corda do meu arco. Já que ele me humilhou, eles não se refreiam mais. Essa gente desprezível se opõe em mim abertamente. Lançam-me de um lado para o outro e planejam minha desgraça. Bloqueiam meu caminho e fazem de tudo para me destruir. Sabem que não tenho quem me ajude. Atacam-me de todos os lados. Quando estou caído, lançam-se sobre mim.
Vivo aterrorizado, o vento carregou minha honra. Minha prosperidade passou como nuvem. Agora, minha vida se esvai. A aflição persegue durante o dia. A noite corrói meus ossos. A dor que me atormenta não descansa. Com mão forte, Deus agarra minha roupa. Pega-me pela gola de minha túnica. Lança-me na lama. Não passa de pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me responde. Fico em pé diante de ti, mas não me dás atenção. Tu me tratas com crueldade e usas teu poder para me perseguir. Tu me lanças no redemoinho e me destróis na tempestade. Sei que me envias para a morte e para o destino de todos os que vivem. Por certo, ninguém se voltaria contra os necessitados, quando clamam por socorro em suas dificuldades. Acaso eu não chorava pelos aflitos, não me angustiava pelos pobres, esperava o bem, mas em seu lugar veio o mal. Aguardava a luz, mas em seu lugar veio a escuridão. Meu coração está agitado e não sossega. Dias de aflição me atormentam. Ando na sombra sem a luz do sol. Levanto-me em praça pública e clamo por socorro. Contudo, sou considerado irmão dos chacais e companheiro das corujas. Minha pele escureceu e meus ossos ardem de febre. Minha harpa toca canções fúnebres e minha flauta acompanha os que choram. E esse capítulo já começa o seu lamento. Já começa esse capítulo descrevendo a humilhação e a perseguição que ele estava sofrendo. Então nós vamos refletir sobre alguns pontos, sobre a humilhação que já sofreu, o sofrimento físico e emocional, o aparente silêncio de Deus, a tristeza pela mudança da sua condição. São esses 4 pontos que nós vamos refletir. Peço que quem está chegando agora, curta a live, compartilhe, republique, poste nos stories, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então vamos lá, começando. Jó, nesse capítulo, ele começa a descrever o quanto que ele estava sendo humilhado e perseguido pelo o povo que estava ao seu redor. E aí nós precisamos lembrar da vida e da história de Jó. Jó era um homem honrado, reconhecido publicamente, era muito prestigiado, mas depois de tudo que aconteceu na vida dele, depois de perder seus bens, de perder seus filhos, as pessoas começaram a olhar para Jó com desprezo. Começaram a rejeitar Jó, inclusive os seus amigos, inclusive a sua mulher, que disse: abandona esse Deus e morre. E agora Jó está vivendo num momento de perseguição, um momento de humilhação. Aquele que havia sido tão honrado, reconhecido, respeitado, aquele que o povo buscava conselho, aquele que o mais novo ao mais velho reconhecia e honrava, agora é desprezado por todos, inclusive pelos seus amigos mais próximos, inclusive por sua mulher, como eu disse, que mandou ele abandonar o Deus a quem ele servia e morrer. Mas eu quero lembrar daquilo que está escrito. Jesus disse: bem-aventurado aquele que sofre perseguição. Bom dia, Fabiana, a paz, minha irmã. Bom dia, pessoal que está chegando. Estamos estudando Jó, capítulo 30. Estamos refletindo agora sobre as declarações de Jó. Jó está falando sobre a sua humilhação e a perseguição que ele estava sofrendo. Antes, alguém honrado. Antes, alguém reconhecido. Antes, alguém que as pessoas buscavam atrás de um conselho. Agora, alguém rejeitado, desprezado, alguém perseguido por todos ao seu redor. Bom dia, Selma. Então, você que está chegando agora, curte a live. Se não ativou o heart, me ativa. Publica nos stories, republica, compartilha essa live e vamos abençoar a vida de pessoas através da palavra de Deus. Então, quando o Jó está falando agora sobre o seu período de perseguição, eu quero lembrar para você aquele texto onde Jesus disse: bem-aventurado aquele que é perseguido em meu nome. É uma certeza, uma garantia de que todos nós seremos perseguidos. E a palavra bem-aventurado, ela significa feliz, mais do que feliz. Então Jesus estava dizendo: feliz é aquele que é perseguido
em meu nome. Então eu quero dizer que toda vez que você foi perseguido, em nome de Jesus, você estava cumprindo aquilo que está escrito, que nós seríamos perseguidos. A Escritura diz que a árvore se conhece pelos frutos que produz. Então, as pessoas perseguem porque nós estamos produzindo frutos de justiça, porque nós estamos produzindo o fruto que Cristo nos permite florescer. Então as pessoas vão nos perseguir porque o mundo nos odeia. O mundo não nos ama. O próprio Jesus disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos lembrar que o mundo odiou a Jesus. Por odiar a Cristo, o mundo o perseguiu, o maltratou, o rejeitou. Jesus diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Jesus foi perseguido. Então, quando estiver sendo perseguido, lembre de Cristo. Cristo, aquele que mais do que qualquer pessoa nessa terra foi perseguido. Foi rejeitado pelos seus, pela sua própria família, pelos seus próprios amigos, pelo seu próprio discípulo Judas. Andou com Jesus por 3 anos, mas o rejeitou, o traiu, perseguiu. O povo que dizia o tempo todo que estava esperando pelo Messias, quando Cristo esteve ali diante deles, o rejeitaram. Então, essa história de Jó aponta para Cristo. Jó, que perdeu tudo, Cristo vem desprovido da sua glória, desprovido de honraria, nasce em uma estrebaria. Ele disse em sua palavra, o próprio Cristo: eu não tenho, o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. Então, essa história de Jó aponta para Cristo. Aponta para Cristo aquele que sofreu perseguição, mas aponta também para a nossa vida, para a certeza que todo aquele que é perseguido em nome do Senhor é feliz, é bem-aventurado. É isso que a palavra de Deus diz: feliz, bem-aventurado, mais do que feliz é aquele que sofre perseguição. Bem-vindo, pessoal que está chegando agora. Todos os dias nós estamos por aqui estudando o livro de Jó capítulo 30. Nós estamos refletindo aquilo que Jó disse. Antes, Jó era prestigiado, elogiado pelos seus amigos, por a sua família, por as pessoas que estavam ao seu redor. As pessoas vinham atrás de Jó, atrás de conselho. Mas agora Jó é rejeitado, humilhado e perseguido por todos. Então você que está chegando agora, quero pedir que você siga, que você curta a live, republique, compartilhe nos stories. Se ainda não ativou o Heart, me ativa. Vamos seguir estudando e entendendo esse capítulo. Jó, exemplo para nós. Jó, aquele que foi perseguido, humilhado, desprezado. Jó, a vida dele aponta para Cristo, o nosso sumo sacerdote que sabe o que é padecer. Aquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi oprimido, desprezado, rejeitado, maltratado. Cobriram o rosto de Cristo. O esbofetearam e disseram a ele: profetiza. Quem foi que bateu no seu rosto? Cristo, aquele que foi o nosso precursor para que hoje estivéssemos aqui. Ele mesmo disse: perseguiram o dono da casa, quanto mais a vocês. Se perseguiram o nosso mestre, também nos perseguirão. É isso que Jesus disse em sua palavra. Eu acho incrível que Jesus não escondeu nada. Ele disse: não chamo agora vocês apenas de servo, chamo vocês de meus amigos, porque eu fiz com que vocês conhecessem tudo. Jesus foi muito claro. Jesus não escondeu de nós que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos caluniados. Mas eu quero dizer a você que quando nos perseguem, estão perseguindo a Cristo. Quando nos odeiam, estão odiando a Cristo. Lembra da história do apóstolo Paulo? Antes de mudar, ele estava indo no caminho de Damasco para perseguir o povo de Deus. E ali Cristo aparece e ele fala:
que Paulo estava perseguindo a Cristo, estava perseguindo ao Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a igreja, mas quando Jesus ele aparece a Saulo, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando o mundo persegue o povo de Deus, quando o mundo persegue um cristão, quando o mundo humilha e despreza um cristão, está humilhando e desprezando a Cristo, porque Cristo, ele habita em nós. Então eu quero que você entenda isso, que nós seremos perseguidos. E isso é uma prova de que somos discípulos de Cristo. Sabe o que seria estranho? É se o mundo nos amasse. Porque Jesus não disse que o mundo nos amaria, mas se nós estamos perseguidos, é um sinal, é uma prova de que nós estamos trilhando aquilo que a palavra de Deus falou sobre os discípulos, que nós seríamos humilhados, que nós seríamos rejeitados, que seríamos caluniados. Mas em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Porque nós não somos como os miseráveis, nós não somos como os ímpios, nós somos filhos de Deus, transformados, alcançados pela graça do Senhor. Então, mesmo sendo perseguidos, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, podem nos perseguir, podem nos humilhar. Nós temos ao nosso lado o guarda de Israel, aquele que não perde uma batalha sequer. Aquele que o tempo todo está guerreando, que não dorme, que não tosqueneja, que não tira nem sequer um cochilo. O Deus que o tempo todo trabalha em nosso favor. O Deus a qual a Escritura fala ao nosso respeito. Ele tem pensamentos de paz. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Então, quando nós somos perseguidos, nós temos alguém que pode nos socorrer, que pode nos ajudar, porque ele foi perseguido, ele foi humilhado e ele é o sumo sacerdote que sabe o que é padecer, porque em tudo ele foi tentado, mas a diferença para conosco é que ele, sem pecado, ele se compadece de nós, ele se compadece das nossas perseguições, ele se compadece quando nós somos humilhados, ele se compadece da gente. E ele se compadeceu de Jó. A gente sabe o que acontece mais para frente. Na história de Jó, o Senhor restaura a vida dele. O Senhor traz de volta os seus bens e abençoa ele muito mais. O Senhor sabe o que é padecer. O Senhor sabe o que Bem-vindo, pessoal que está chegando. Sejam todos bem-vindos. Estamos estudando Jó, capítulo 30 hoje. Estamos passando por a parte da perseguição de Jó. E eu quero pedir você que está aqui pela primeira vez a seguir esse perfil. Todos os dias aqui tem live. Normalmente quem está aqui é a Helena, que é responsável pelo perfil, mas ela está no processo de mudança. Aí eu estou ajudando ela nesses dias, cobrindo. E aí, pessoal, segue, curte a live, compartilha, republica. A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente avisa quando vai acontecer as lives. Então é só mandar aqui um oi grupo ou mandar uma mensagem aqui nesse perfil com seu contato. A gente vai te adicionar nesse grupo e você vai ser avisado todos os dias. Tem um canal também no YouTube onde todas as lives de estudos estão lá disponíveis. Helena Barreto 2, o nome do canal. Depois procura lá no YouTube. Você vai ser muito abençoado. Tem comentários de Jó, de Provérbios, de Eclesiastes, Fundamentos da Fé. Um conteúdo riquíssimo. Então você que está aqui pela primeira vez, manda mensagem aqui no privado com seu número que a gente vai te adicionar lá no grupo. Se você está aqui e ainda não ativou o Hurt Me, quero pedir que você ative, quero pedir que você curta a live, compartilhe e republique. Então vamos dar prosseguimento ao estudo desse capítulo. Outra parte que esse capítulo aborda é o sofrimento físico e emocional. Eu acredito que nós temos vivido num tempo onde o sofrimento emocional tem sido muito forte. Mas glória a Deus que o Senhor deixou a sua palavra para nos ajudar a como lidar com as emoções. Quero indicar também um livro que tem por título Divinamente. É um livro que fala sobre saúde emocional. Eu quero dizer alguns pontos sobre essa questão. Primeiro, nós
Fomos criados perfeitos, mas por causa do pecado, por causa da queda, todo o nosso ser foi afetado, inclusive as nossas emoções, inclusive os nossos pensamentos, aquilo que sentimos. Mas quando Cristo morre na cruz, Ele morre para comprar a gente por inteiro, inclusive a nossa vida emocional, inclusive a nossa área emocional. E Cristo não veio para reprimir as nossas emoções. Cristo veio redimir. Cristo veio restaurar as nossas emoções. Ele veio cuidar das nossas emoções. Porque sentir não é pecado. A Escritura vai falar sobre Deus e vai descrever o caráter de Deus e usa algumas emoções. A Escritura diz que Deus se alegra. A Escritura diz que Deus tem compaixão de nós. Cristo olhou para a multidão e teve compaixão. Cristo chorou a morte de Lázaro, Cristo chorou sobre Jerusalém. A palavra de Deus diz que Cristo ofereceu orações a Deus Pai, com súplicas e lágrimas. A Escritura diz que Cristo teve raiva, Cristo se irou quando viu ali no templo o povo fazendo a casa do Senhor de comércio. Ele fez um chicote e derrubou as mesas. Então nós olhamos para Cristo e Cristo, quando veio, ele lidou com as emoções. A diferença para conosco é que sem pecado. Mas Cristo pode nos ensinar a lidar com as nossas emoções, a sermos saudáveis nas nossas emoções. Porque Cristo provou de tudo. Ele é o nosso precursor, o nosso sumo sacerdote. E eu quero dizer para você que o primeiro passo é entender que Cristo veio redimir as nossas emoções. Cristo veio cuidar e nos tratar por inteiro, inclusive as nossas áreas, a nossa área emocional. Quero lembrar da vida de alguns personagens, como o próprio Jó. Jó viveu esse tempo de angústia, de tristeza, de lamento, mas o Senhor o tempo todo esteve com ele. Quero lembrar da vida de Elias. Elias que enfrentou os profetas de Baal, que enfrentou Jezabel, mas que em determinado momento ele se encontra cansado. Ele deita debaixo de uma árvore, ele pede a morte, mas o Senhor o sustenta. Então Elias vai para uma caverna. Elias pensa em desistir de tudo, Elias se sente sozinho, mas o Senhor vem até Elias e lembra a ele: Elias, ainda existem 7.000 profetas guardados. Quero lembrar da vida de Davi, que por anos foi perseguido por Saul. Davi que foi rejeitado pelos seus irmãos. Davi que foi rejeitado por a sua esposa Mical. Mas o Senhor o tempo todo cuidou de Davi. Quero lembrar da vida daquela mulher do fluxo de sangue que passou anos em um estado de tristeza. Mas o Senhor, um certo dia, essa mulher toca nas orlas de Cristo e ela é restaurada. E o seu vigor e a sua força é restaurada. Eu quero lembrar da vida da mulher do poço de Samaria. Aquela mulher que estava num horário que não era de comum, que era rejeitada por a sociedade, que havia passado por vários casamentos, que ninguém dava valor, os judeus não gostavam dos samaritanos, mas Cristo teve compaixão daquela mulher. Então eu quero dizer que Cristo se importa com aquilo que você sente. Pode o mundo todo atribuir aquilo que você está sentindo a frescura, atribuir a um sentimento mentiroso, pode dizer que é uma besteira, seja o que for. Mas Deus, Ele se compadece das nossas angústias. Deus se compadece da nossa tristeza. Deus, Ele tem compaixão de nós. É isso que a Escritura diz. Cristo, Ele olhou para a multidão e Ele teve compaixão. Então eu quero que você olhe para Deus como aquele que se compadece da sua fraqueza, como aquele que tem misericórdia de você, como aquele que entende a sua dor, porque mais do que ninguém, Ele provou de todo tipo de sofrimento quando veio na terra. Então, por ter provado, Ele entende. Por ter provado, Ele se compadece. Por ter vivido entre nós, Ele é o nosso precursor, o nosso primogênito dentre os mortos, aquele que sabe o que é padecer. Cristo se compadece das nossas fraquezas. E diante disso, Jó é muito sincero com Deus. Ele começa a abrir seu coração em oração.
E eu quero dizer para você que, a partir de hoje, quando você for orar, ore com sinceridade diante de Deus. Quando você guarda, quando você finge e ignora o problema, é como se fosse uma água parada. E a gente sabe, a água parada, quando a gente reprime, quando fica parado naquele momento, o que gera é morte. O que acontece com a água parada gera doença. Então, quando nós reprimimos as nossas emoções, quando nós ignoramos, nós estamos suscetíveis a adoecer, a ficar prostrado, a viver angustiado. Então, eu quero te convidar a partir de hoje, a quando você estiver mal emocionalmente, você chegar diante de Deus e você abrir o seu coração. Chegue diante de Deus com o seu vaso de alabastro e quebre. Nem que você chegue diante de Deus, só se prostre e diga: Senhor, estou aqui. E comece a chorar por horas. Lembra, a Escritura diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não temos o poder de traduzir lágrimas, mas nós temos alguém que está conosco, que intercede por nós, que é o Espírito Santo, que traduz o que significa aquela lágrima que está escorrendo sobre os nossos olhos, aquela lágrima de desespero, aquela lágrima de angústia. Nós temos alguém, o Espírito Santo de Deus, que traduz as nossas lágrimas, que leva a nossa oração até a Deus. Então eu quero dizer a você que, quando estiver se sentindo mal, não reprima suas emoções. Não guarde para si, leve diante de Deus. Se estiver mal, diga ao Senhor: Senhor, hoje eu estou mal. Se você acordar aí sem vontade de levantar da cama, de ficar prostrado, deitado, sentado, se posicione e diga ao Senhor: Senhor, hoje eu acordei sem vontade de fazer nada, estou angustiado. Se você sentir que está iniciando um processo de depressão, abra o seu coração a Deus e diga: Senhor, eu estou mal, estou angustiado. Seja sincero com Deus, abra o seu coração ao Senhor, porque Ele se compadece da sua dor. Deus não é como um homem, que muitas vezes olha para o nosso sofrimento como se não fosse nada, como se fosse uma besteira, como se não servisse para nada. Deus olha para o nosso sofrimento e se compadece da nossa dor. Ele olha para a nossa tristeza e vem nos consolar. A Escritura diz que a lágrima é tão preciosa para Deus. Olha o quanto que é preciosa para Deus uma lágrima. O salmista diz que o Senhor coleta todas as nossas lágrimas em um odre. Você consegue ver o quanto que Deus se compadece das nossas fraquezas, dos nossos problemas, dos nossos dias maus. Os homens podem rejeitar as nossas lágrimas. As pessoas podem olhar para nós com aquele comportamento, acho que todo mundo já presenciou, já ouviu de alguém, engula o choro. Mas não, Cristo não é assim. A Escritura diz que Ele olha para nós e Ele coleta as nossas lágrimas em seu próprio odre. Ele está tudo guardado. Um Deus que não deixa cair as nossas lágrimas. Um Deus que guarda, que coleta. E a Escritura diz que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ele não diz que seria um anjo, que seriam dos seres viventes, que seriam dos serafins, que seriam dos anciões. Ele disse: eu mesmo, Cristo, Senhor, enxugarei dos olhos toda a lágrima. Ele não deixa nenhuma lágrima desprezada. Ele coleta em seu próprio odre, aquele que se compadece das nossas fraquezas. Então chegue diante de Deus, abra o seu coração com sinceridade. Se estiver mal, diga: Senhor, hoje eu estou mal. Se estiver triste, diga: Senhor, eu estou triste. Se estiver com algum sentimento ruim, diga qual for. Porque no fim das contas, Deus já sabe. Mas Ele deseja ouvir dos seus lábios. Ele deseja que você haja com sinceridade diante dEle. Porque nós não dizemos ao Senhor que Ele é nosso amigo. E porque nós não agimos como se Ele realmente fosse nosso amigo e contamos tudo para Ele. E abrimos o nosso coração para Ele com sinceridade. E estou falando de tudo. Tudo que você sentir, chegue diante de Deus e derrame aos pés do Senhor. Porque quando nós derramamos aos pés da cruz, nós somos transformados. Nós somos consolados. Nós alcançamos e somos alcançados pela misericórdia de Deus. Então, que você possa mudar a sua oração a partir de hoje. Que você possa abrir e lamentar. Porque, meu irmão e minha irmã, lamentar não é pecado.
O pecado é a murmuração. Murmurar é o que o povo de Israel fazia. O povo de Israel olhava para o que Deus estava fazendo e dizia que preferia estar no Egito, porque tinha algumas coisas no Egito, mas o povo esqueceu das chicotadas, esqueceu que eles sofreram. Murmurar é quando você diz que prefere estar no mundo do que estar com Deus. Mas lamentar é diferente. Lamentar é quando você chega diante de Deus, você rasga o seu coração acerca daquilo que você está sentindo. Quando você é sincero diante de Deus, isso é lamentar. Lamentar é você fazer como o salmista, quando diz: Senhor, Senhor, olha para mim, estou com os olhos cansados de tanto chorar, a minha lágrima tem sido meu alimento de dia e de noite. Isso é lamentar, é abrir o seu coração. Lamentar não é pecado. Existe um livro na Bíblia chamado Lamentações. Jó, nesse capítulo, está lamentando que antes era reconhecido, que antes ele tinha sua alma revigorada, mas agora ele está triste, perseguido, machucado. Então, lamentar não é pecado. Eu não sei quem foi que te ensinou que lamento era pecado, mas eu quero dizer através da palavra de Deus. Você pode se achegar diante de Deus e abrir o seu coração. A gente às vezes tenta contar para todo mundo os nossos problemas e ninguém resolve nada. Mas se a gente chegasse diante de Deus e abrisse o nosso coração, tudo seria diferente. Nós veríamos tudo na nossa vida sendo transformado. Nós veríamos as mudanças que aconteceriam, porque Ele é o Deus que ouve o nosso clamor. A Escritura diz que Deus ouve o nosso clamor e Ele inclina. Ele inclina o seu ouvido para ouvir o nosso clamor. Ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele é o sumo sacerdote que se compadece da nossa dor. Então, que o seu coração possa mudar a partir de hoje, que você possa chegar diante de Deus e agora ter um relacionamento sincero. Se Deus é nosso amigo, nós precisamos contar tudo o que sentimos. Se Deus é o nosso amigo, Ele precisa ouvir dos nossos lábios o que estamos sentindo. Ele já sabe no fim das contas de tudo, mas Ele deseja ouvir dos nossos lábios. Se somos amigos de Deus, não devemos ter segredos diante dEle. Ele já sabe de tudo, mas Ele quer ouvir dos nossos lábios. Então mude a partir de hoje a sua oração. Leve ao Senhor uma oração sincera. Abra o seu coração com sinceridade diante de Deus, independente do que você estiver sentindo. Abra o seu coração diante de Deus, porque Ele te consola, Ele se compadece das suas fraquezas, Ele se compadece da sua angústia. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele enviou o Espírito Santo, nosso Consolador, que está conosco 24 horas por dia. Todo dia Ele está ao nosso lado, nos sustentando, nos guiando, nos ajudando. Ele é o nosso encorajador, é o nosso consolador, o nosso amigo, doce Espírito Santo de Deus. Pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Estamos estudando Jó, capítulo 30. Estamos falando agora sobre a oração de Jó de lamento, onde Jó abre o seu coração diante de Deus com sinceridade e fala tudo aquilo que ele estava sentindo, fala sobre o seu sofrimento, sobre as suas perdas, sobre o seu sofrimento físico e emocional. Ele fala sobre as suas perseguições. Jó abre o seu coração a Deus com sinceridade. Então eu quero convidar todos vocês que estão aqui a orar. Daqui a pouco, todos nós reunidos, abrir o coração com sinceridade diante de Deus, falar o que você está sentindo, abrir o seu coração a Deus e dizer se você estiver mal, se você estiver angustiado, você abrir o seu coração a Deus, crendo que Ele é o Consolador, o Espírito da verdade, que nos consola, que nos ajuda a enfrentar o dia mau. Então você que está aqui pela primeira vez, quero te convidar a seguir esse perfil todos os dias. Aqui tem live de estudo. Quero te convidar a ativar o Hurt Me se você ainda não ativou. A gente tem um grupo também no WhatsApp. Se você não tiver no grupo, é só mandar aqui um oi grupo ou enviar o seu número do WhatsApp. E aqui nesse perfil a gente adiciona no grupo para a gente avisar vocês os horários em que acontecem as lives. Tem também um canal no YouTube, onde todas essas lives são disponibilizadas. Então a gente está no dia 30, mas tiveram 30 dias antes. Então se você perdeu, você vai conseguir acompanhar lá no canal do YouTube, Helena Barreto 2, tudo junto. Tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada. Então
Quem ainda não ativou o Hut me ativa. Quem puder ajudar aqui nas metas, ajuda. Quem puder compartilhar, quem puder curtir. Que Deus abençoe a vida de cada pessoa que está ajudando. Obrigado, pessoal, pelo carinho. E daqui a pouco a gente vai encaminhar para o final, para orar, para agradecer por esse momento. Mas tem 2 tópicos ainda para a gente concluir. E o próximo ponto que Jó aborda nesse capítulo é o aparente silêncio de Deus. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis de lidar. É quando parece que Deus está em silêncio. Quando parece que o Senhor está distante. Era esse o sentimento de Jó. Que Deus estava distante. Que o Senhor não estava mais com ele. Que o Senhor o tinha abandonado. Para Jó, Deus estava em silêncio. Para Jó, Deus o tinha esquecido, o tinha abandonado. Jó se sentia agora rejeitado, desprezado. Mas eu quero dizer para você aquilo que a palavra de Deus diz, que Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Ainda que pareça que Deus está em silêncio, ainda que pareça que Deus te esqueceu, a palavra de Deus diz, o Senhor vira para Israel e diz, olha, pode uma mãe esquecer de um filho. Gente, é quase algo impossível uma mãe esquecer de um filho, né? Claro que existem casos, mas não é comum uma mãe esquecer de um filho. Mas Deus disse, pode uma mãe esquecer de um filho, mas eu, Senhor, jamais esquecerei de vocês. Jamais esquecerei do meu povo. Foi o próprio Deus que prometeu que nunca esquecerá de nós. Porque Ele é o Deus que se compadece das nossas fraquezas. A Escritura diz que Ele é o guarda de Israel, que não dorme, que não tosqueneja, Ele não tira o cochilo. Os olhos dele estão sobre a terra, passeiam pela terra. E a Escritura diz que Ele vê tudo. O tempo todo Ele nos vê. Ele está com os olhos sobre nós. E Ele está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. O Senhor não é como os ídolos. A Escritura diz que os ídolos têm boca e não podem falar. Têm mãos e não podem tocar. Têm ouvidos, mas não ouvem nada. Têm pés e não caminham. Mas o Senhor, o Deus de Israel, Ele tem olhos. E o tempo todo Ele está olhando para nós. Ele tem mãos e Ele toca na gente. Ele tem ouvidos e Ele ouve. E não apenas ouve, a Escritura diz que Ele inclina os ouvidos. Ele inclina os ouvidos para a gente. A Escritura diz que Ele tem pés. Ele caminha. Ele caminha no meio do seu povo. Ele passeia no nosso meio. Esse é o Deus de Israel. Ainda que pareça que Ele está em silêncio, ainda que pareça que Ele te esqueceu. Quero dizer para você, Deus te trouxe nessa manhã para lembrar para você. Eu estarei contigo por onde quer que você andares. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Deus de Israel está contigo. Ele te cobre com as suas asas. Então, nem praga alguma chegará à sua tenda. Ainda que o inimigo lance dardos, vocês não serão atingidos. Podem cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você, a sua casa, a sua família não será atingida. Porque o Senhor pode parecer estar em silêncio, mas Ele nunca para de trabalhar. O tempo todo Ele está cuidando. E a prova de que Deus continua cuidando de você é que você está aqui agora. A prova de que Deus continua cuidando da sua vida é que Ele te trouxe até essa live para dizer a você essa manhã: eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Onde você pisar a planta dos seus pés, ali você será abençoado. Essa é a palavra de Deus. Eu sei que pode parecer que em alguns momentos que Deus não quer falar contigo, que Ele está em silêncio. Mas Ele te trouxe nessa live para dizer a você: não fui eu que te mandei, esforça-te.
Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Prossiga. O Senhor não se esqueceu de ti. Pode uma mãe esquecer de um filho que mama. Pode uma mãe esquecer de um filho que mama, mas o Senhor, o Deus de Israel, Ele não esquecerá de ti. Ele não se esqueceu de ti. Ele ouviu o seu clamor. Ele ouviu a sua oração. Ele inclinou os seus ouvidos para ouvir a sua oração. Ele não esqueceu de ti. Ele se compadece de ti. Ele se compadece da sua fraqueza. Ele é o Deus de Israel. Não dorme, não tosqueneja, não tira um cochilo sequer. O tempo todo Ele está com os olhos sobre ti. E Ele diz: eu tenho ao seu respeito pensamentos de paz. Ao seu respeito, Deus tem pensamentos de paz. Ao seu respeito, Deus tem pensamentos de paz. Ele vai cumprir na sua vida todo o seu propósito. E a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu quero dizer para você que se sente prostrado e derrotado. A Escritura diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A Escritura diz que Deus é poderoso para nos salvar. Deus é poderoso para nos livrar. E sobre nós, Ele construiu um muro. Ele construiu um muro que nos protege. Eu quero que você hoje possa descansar o seu coração. Se Deus te trouxe até aqui, foi para Ele te lembrar. Ainda que pareça que Deus está em silêncio, Ele te trouxe aqui para te lembrar que Ele cuida de ti. Ele cuida da sua vida, Ele não te desamparou. Ele mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Todos os dias. Deus não prometeu que estaria contigo apenas nos dias bons. Ele não prometeu que estaria contigo apenas no horário do culto. Ele não prometeu que estaria contigo quando todos estivessem do seu lado. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Ele não nos desampara. Nós ficamos cansados. A Escritura diz: até os jovens se cansam, os moços de exaustos caem. Mas aquele que espera no Senhor renovará as suas forças. Subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas nós precisamos esperar em Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam. Eles permanecem para sempre. Para todos sempre eles permanecem. Mas nós precisamos confiar. Nós precisamos esperar em Deus. Crendo que Ele é bom. Crendo que nele não há mal algum. Crendo que Ele continua cuidando de nós. Crendo que Ele é o Deus de Israel. O Deus que sustentou o seu povo por tanto tempo. O Deus que sustenta o povo de geração em geração. Ele é o mesmo Deus. Aquele a qual a Escritura disse que os homens juram por aquilo que lhes é superior. Os homens juram por algo que é mais alto, por algo que é superior, por algo que é mais elevado. E Deus querendo mostrar a infinidade do seu propósito. Deus querendo mostrar que cumpriria o seu propósito para conosco. A Escritura diz que Ele não tendo outro por quem jurar. Ele jurou por si mesmo. Deus jurou por si mesmo porque não havia outro maior por quem Ele jurar. Ele jurou por si mesmo que cumpriria o seu propósito, que cumpriria o seu plano em nossas vidas. Ele jurou por si mesmo. É isso que Hebreus diz em sua epístola. Ele jurou por si mesmo que cumpriria o seu plano, o seu propósito na nossa vida. Ele é o Deus que se compadece de nós. O Deus que nos ama e que nos ama de tal maneira que enviou seu Filho para morrer na cruz. Ele é o Deus que nos ama tanto, que continua conosco todos os dias das nossas vidas. O Deus que enviou seu Filho cumpriu o seu propósito na terra e precisou voltar para o céu. E Ele disse: eu preciso retornar. Eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. E Ele disse: eu vou, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O encorajador, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Encorajador. Aquele que a Escritura diz que é o Espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba Pai. Aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a Escritura diz. Nós recebemos esse amigo que está conosco todo o tempo, nos consolando, nos ajudando. E Ele está o tempo todo. O Espírito Santo não é alguém que vamos ter encontro simplesmente no momento de culto. Ele está conosco o tempo todo. Ele está contigo 24 horas por dia, te encorajando, te ajudando, te convidando a prosseguir. Mas para isso, nós precisamos estar firmes em Deus. Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos olhar para o alto. Porque o nosso socorro, ele não vem de um amigo, não vem de um parente. A Escritura diz que o nosso socorro vem do Senhor. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso Deus. Ele mesmo disse: eu serei o seu Deus. Vocês serão o meu povo. Glória a Deus, pessoal. Estamos caminhando para o final dessa live abençoada. Você que está aqui pela primeira vez, só alguns avisos. A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente sempre avisa das lives. Então, se você quer entrar no grupo do WhatsApp, é só mandar um oi ou enviar aqui no perfil o seu número do WhatsApp, que depois a gente adiciona. Quero pedir também quem está aqui pela primeira vez que siga o perfil. Se puder, ative o Hurt Me. Se puder ajudar nas metas. A gente também tem um canal no YouTube, onde todos os dias a gente posta conteúdos. E todas as lives estão salvas. Todas as lives estão lá salvas de Jó, de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes. O nome do canal é Helena Barreto 2, tudo junto. Então, se você quiser depois acompanhar, é só ir lá no canal. Tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Então, vamos prosseguir agora, caminhando para o final. E Jó termina descrevendo a sua tristeza pela mudança da sua condição. Então, quero concluir esse capítulo falando sobre aquilo que Jó descreve sobre a sua tristeza, sobre o seu momento de angústia. Mas eu quero falar aquilo que a palavra de Deus diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode durar uma noite inteira, mas a Escritura diz que a alegria virá pela manhã. A alegria do Senhor é a nossa força. Em Cristo nós somos felizes. Em Cristo nós somos alegres porque nós estamos satisfeitos em Deus. Isso não significa que não vamos passar por dias ruins, por dias tristes, mas nós temos uma garantia de que vamos nos alegrar, porque o Senhor é um Deus alegre. O Senhor é um Deus feliz. O Senhor é um Deus que renova as nossas forças. Então nós temos essa certeza que vamos enfrentar dias ruins. Vamos enfrentar dias tristes, mas não sozinhos. Vamos enfrentar com o Senhor. Ele está ao nosso lado. A Escritura diz que muitos confiam em carros, outros em cavalos, e outros em seus cavaleiros. Mas quanto a nós faremos menção ao nome do Senhor. Nós temos alguém que guerreia por nós. Nós temos um Deus que nos sustenta todos os dias da nossa vida. Nós temos motivo para nos alegrar. Nós temos um motivo que já é suficiente para a gente viver com os dentes aparentes, com um sorriso nos lábios. Sabe qual é esse motivo? O motivo é que nós iríamos ser condenados todos para o inferno. Nosso destino era a condenação eterna. Mas Cristo, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, morreu na cruz, sofreu as consequências da nossa morte. E hoje nós temos uma vida eterna. Só isso. Esse motivo já é suficiente para a gente viver alegre. Só o motivo de Cristo ter morrido na cruz e ter nos livrado do inferno, da condenação eterna, esse já é o motivo suficiente para a gente viver o tempo todo sorridente. Qual foi a última vez que você expressou um sorriso e olhou para o céu feliz, dizendo: Senhor, obrigado por ter morrido na cruz.
Obrigado, Senhor, por ter me salvado. Porque as pessoas podem olhar para nós com um olhar de desprezo, mas Deus olhou para nós e nos ofereceu a vida eterna. Quantos de nós aqui já não fomos rejeitados por tantas pessoas, às vezes até por um familiar, por um amigo, mas Deus nos amou tanto que morreu na cruz. Cristo morreu na cruz em nosso lugar, e esse motivo é suficiente para nós nos alegrarmos. Quando estiver triste, lembre que você tem um motivo para viver alegre. Nós temos um motivo para levantar da nossa cama e nos alegrarmos. Somos salvos. Então, eu quero que você faça oração hoje. Se você está vivendo um dia triste, eu quero te convidar a orar a oração do salmista. O salmista pede a Deus: Deus, devolve, restaura a alegria da minha salvação. A alegria da salvação. Quero que a gente ore daqui a pouco pedindo para que o Senhor devolva a alegria da nossa salvação. Então, você vai viver agora grato, com o coração feliz. Eu quero que, ainda que você esteja triste agora, eu quero te convidar. Vamos fazer um exercício prático. Sorria. Sorria aí onde você estiver. Abra o seu sorriso e dê um sorriso para os céus. E diga: Senhor, obrigado por o teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor me sustentar, por ter me salvado. Mesmo um pecador tão imundo, no fundo do poço, tão perdido, na multidão dos meus pecados, o Senhor me salvou. Então abra um sorriso onde você estiver, olhe para o alto e diga obrigado ao Senhor. E dê um sorriso de gratidão a Deus, porque o Senhor nesta manhã está devolvendo a alegria da salvação. Para muitas pessoas o Senhor está devolvendo nesta manhã a alegria da salvação. Quero agradecer por cada pessoa que esteve aqui presente. Nós agora vamos orar. Quero pedir que, se você chegou aqui e está aqui pela primeira vez, que você siga esse perfil todos os dias. Aqui tem lives. Quero pedir que você curta a live, siga o perfil. Se ainda não ativou o Hurt Me, você vem ativar. Se puder ajudar nas metas, ajude. A gente tem um canal no YouTube. O nome do canal é Helena Barreto 2. Eu vou escrever aqui tudo junto. Você pode depois entrar lá. Se você chegou na live pela metade, você quer acompanhar. Deixa eu botar aqui o nome do canal. Esse é o nome do canal no YouTube. Você pode copiar e depois jogar lá no YouTube, se inscrever no canal. Lá tem muitas lives, inclusive essa vai estar lá depois. Se você quiser depois ouvir com mais calma, chegou pela metade, você consegue depois acompanhar lá no canal. Quero também compartilhar o meu perfil. Eu também tenho o meu perfil pessoal. Se você puder também depois me seguir lá. Posto muito conteúdo musical. José Guilherme 2105. Esse é meu... aqui no TikTok, no caso. Tanto TikTok como Instagram. Você pode seguir esse mesmo nome, José Guilherme 2105. Eu quero agora encaminhar para o final. Quero agradecer por cada pessoa que ficou aqui até agora. Agradecer por vocês se disponibilizarem a ouvirem a palavra de Deus. Eu quero que vocês escrevam naquilo que está escrito: no Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Tudo que você faz para Deus, Deus recompensa. Esse esforço que você fez de estar aqui, o Senhor vai recompensar. Em Deus, o nosso trabalho não é em vão. Quero orar agora para a gente encerrar. Agradecer por todo mundo que esteve aqui. Deus te recompensará infinitamente mais do que você pede ou pensa. Então vamos agora levantar as nossas vozes ao céu e orar. Senhor, queremos agradecer por esse dia, por essa manhã que está iniciando, por mais uma vez o sol nascer e junto dele a sua misericórdia vir nos alcançar, Senhor. Obrigado pelo ar nos nossos pulmões. Obrigado pelo Senhor estar nos sustentando. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Nós queremos pedir pelas pessoas que estão tristes, que estão angustiadas, Pai, que elas possam receber, Pai, de volta a alegria da salvação. Que elas possam viver felizes, sorridentes, com coração grato pelo teu sacrifício na cruz. Gratos porque foram salvos. Gratos porque o Senhor livrou a gente da ira do inferno.
Senhor, obrigado por esse dia, por mais uma vez o Senhor provar o seu amor para conosco através da sua misericórdia. Pai, eu quero pedir que o Senhor sustente cada vida, que o Senhor traga cura sobre os enfermos, que o Senhor restaure casamentos, que o Senhor cuide das famílias, Pai, de cada mãe que está aqui, que o Senhor cuide dos filhos, de cada pai que está aqui, que o Senhor cuide dos filhos, cuide das famílias. Pai, se tem algum filho que está distante do teu caminho, que está distante do teu evangelho, que se desviou, que por algum motivo acabou esfriando na fé, que o Senhor venha avivar os corações, possa trazer de volta, Pai. Ouve o clamor e a oração das mães e dos pais que estão com o coração quebrantado e contrito. Nós queremos pedir, Pai, por a saúde, que cada pessoa que está enferma possa ser curado, que essas pessoas depois possam retornar com testemunho, para que mais pessoas possam crer no Teu poder, no poder do Teu Evangelho. Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós descansamos na certeza que o Senhor continuará fazendo nas nossas vidas. Nós cremos que o Senhor é bom, que o Senhor é completamente bom. Em Ti, Senhor, não há mal algum. Continua conosco, desde agora e para todo sempre. Nós cremos nisso, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Então vamos agora à chuva de alegres. A chuva de alegres para a gente encerrar mais uma live. Deus abençoe a vida de vocês. Como eu falei, último momento para quem ainda não ativou o Heart, me ativar, para ajudar nas metas que a gente tem aqui. Mais tarde a live está lá disponível no YouTube. Se você ainda não está no grupo, é só mandar um oi grupo ou enviar uma mensagem aqui nesse perfil com o seu contato. Viu, que a gente depois te adiciona. E se alguém quiser me seguir lá no meu perfil, tanto aqui no TikTok como no Instagram, é José Guilherme 2105, tudo junto. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Que Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima.